E agora é hora do quadro 8 em ponto, aqui no SC no Ar. Deve ser apreciado hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados o projeto de lei que institui medidas de combate à corrupção. Membros do Ministério Público Federal estão preocupados com o rumo das discussões sobre as propostas. Alegam que algumas discussões podem descaracterizar um projeto que há muito tempo é esperado pela sociedade. Para entender esse assunto, eu converso agora com o Dr. Roger Fabre, que é o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutor Roger? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, telespectadores. Doutor, uma das grandes preocupações, tanto do Ministério Público quanto da Justiça, de uma maneira geral, é a questão de que estão discutindo no Congresso Nacional a inclusão de juízes e procuradores no rol daqueles que podem responder por crimes de responsabilidade, como já acontece com o presidente da República, não é? Qual é o entendimento do MPF sobre essa questão? Bom, nós entendemos que o momento é de apreciação das 10 medidas contra a corrupção e que eventual aperfeiçoamento sobre o regime jurídico aplicável a juízes e promotores deve ficar para um momento subsequente, né? A gente entende que a adoção de medidas legislativas com caráter subjetivo para avaliar o trabalho do Ministério Público e da magistratura podem implicar, sim, uma retaliação ao trabalho que vem sendo feito pela Lava Jato e por outras atividades jurisdicionais e trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público. É importante frisar, não é, doutor, que a legislação brasileira já tem instrumentos para, eventualmente, aplicar algum tipo de sanção a magistrados e procuradores que, porventura, cometam algum tipo de ilícito ou um abuso de autoridade, é isso? Justamente, quer dizer, já há responsabilização criminal por parte de membros do Ministério Público e magistratura, como não poderia deixar de ser, né? E também, há alguns anos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vêm atuando e impondo sanções administrativas aos membros dessas instituições, com avanços sensíveis para a verificação de eventuais ilegalidades em relação ao regime anterior, né? Outra preocupação, doutor, diz respeito a uma polêmica em torno da anistia ao Caixa 2, que é um dos centros, né, um dos temas principais das medidas de combate à corrupção que vem sendo debatidas pela sociedade há muito tempo. A situação vai na contramão do que anseia a sociedade? Justamente, um novo regime jurídico, novas sanções para o que a gente chama de Caixa 2 devem ser aplicadas daqui para frente. Mas em relação aos atos passados, incidem disposições do Código Eleitoral e não está de acordo com o ordenamento jurídico a gente passar uma borracha em relação a práticas acontecidas no passado, né? Então, elas devem merecer uma avaliação conforme a legislação vigente naquele momento. Ou seja, o Caixa 2, né, aquela declaração de utilização de recursos numa campanha eleitoral que não são declarados nas contas oficiais da campanha, né? Bom, e no momento, então, né, doutor, que a Lava Jato faz essa verdadeira devassa na vida política do país, não é? Preocupa esse distanciamento entre o Congresso, entre as discussões do Congresso e um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 2,5 milhões de assinaturas, debatido há muitos anos, capitaneado também pelo Ministério Público Federal, que elencou as 10 medidas. Preocupa esse descompasso entre a sociedade e o Congresso? Preocupa muito, né? Porque essas medidas elas foram amplamente divulgadas e refletem uma experiência de diversos membros do Ministério Público que identificaram diversas disfunções no nosso sistema jurídico e que tornam bastante difícil, quase impossível, que um processo que envolva macrocriminalidade ou lavagem de dinheiro, corrupção, chegue a um final rápido, né, e seja possível a execução, ou seja, o cumprimento daquilo que foi decidido pelo Judiciário. Então, uma das frentes das propostas é corrigir essas distorções sistêmicas e estruturais que existem no nosso ordenamento jurídico, né? Doutor Roger, um levantamento feito por um jornal de grande circulação nacional, né, que é o Jornal Estado de São Paulo, com os membros da comissão especial que analisa a proposta, ele deve votar esse projeto hoje, aponta que dos 30 deputados da comissão, 18 são favoráveis à inclusão dos juízes e procuradores no rol dos crimes de responsabilidade, não é? Ainda dá tempo de trabalhar junto a esses deputados, esses parlamentares, para sensibilizá-los de que o momento não é esse para discutir essa proposta? Bom, nesse sentido, a gente espera e conta com o apoio da sociedade civil
porque o trabalho político, ele legitimamente deve ser acompanhado pelos seus eleitores, né? Então a gente deposita muitas esperanças, né, no efetivo controle da sociedade civil e numa reflexão apurada a ser feita pelos parlamentares, né? Eu estou otimista em relação a esses encaminhamentos, mas é preciso bastante atenção de fato. Bom, ainda se passar pela comissão especial tem o plenário ainda, né? Que também é possível fazer também um esforço no plenário, né? Acredito que sim, eu acho que a aprovação do relatório, se for aprovado o relatório do deputado federal Onyx, né, acredito que seja um passo considerável para a aprovação definitiva de medidas que corrigem essas disfunções a que me referi anteriormente. Perfeito. Dr. Roger Fabbri, procurador-chefe do Ministério Público Federal em Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. E a sociedade precisa e deve acompanhar a discussão nessa matéria, não é? Eu que agradeço e cumprimento o interesse da emissora pela matéria tão importante. Tá certo, muito obrigado. Esse foi o nosso Oito em Ponto de hoje, falando um pouquinho então sobre as 10 medidas de combate à corrupção, um projeto discutido pela sociedade que está em análise no Congresso e corre o risco de ser descaracterizado pelos deputados que integram a comissão especial que analisa a matéria. A sociedade precisa e deve ficar atenta e vigilante com relação a esse assunto. O Oito em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações.